A graça e a paz, meus amados, estou aqui debaixo da graça do Senhor para estarmos compartilhando esses estudos que vão ser ministrados e disponíveis sempre ali na página da nossa igreja, Igreja Presbiteriana Vila Matos. Vão estar disponíveis no YouTube, tá bom? Eles vão estar sendo sempre lançados toda quarta-feira, exatamente no horário do estudo bíblico, que é às 19 horas, tá bom? E vamos estar trabalhando aqui uma sequência de estudos para abençoar o nosso coração. Joia? Bom, hoje eu quero compartilhar com vocês, debaixo da graça de Deus, um tema sobre mutualidade cristã. Mas antes, quero lembrá-los porque estou aqui a serviço do reino, para que o nosso querido pastor Marcos possa passar pelo seu período de restauração, e nós sabemos que é importante fazer isso, e nós estamos sempre em oração por eles, pela família, tá bom? E lembre-se a importância de nós estarmos compartilhando esses estudos e trazendo crescimento para o nosso coração, tá joia? Eu quero começar com uma oração. Eu também quero lembrá-los que eu estou gravando aqui dentro da escola. Se de repente bater um sinal ou algum barulho externo, é daqui da escola, tá bom? Vamos começar com uma oração, clamando a bênção do Senhor sobre as nossas vidas. Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado pelo seu cuidado eterno, por saber que Tu és o Deus de vida, o Deus de graça, o Deus de misericórdia, o Deus que nos conduz, o Deus que nos fortalece, o Deus, Pai, que sempre está no controle de todas as coisas em nossas vidas, e nós sabemos que o Senhor está no controle desta igreja, está no controle, Pai, da liderança desta igreja, está no controle da vida do pastor Marcos com a sua família, e queremos clamar, Pai, de todo o coração, que haja cura, restauração, transformação, Pai. Nós pedimos a Tua bênção no nome santo de Jesus. Obrigado porque podemos confiar no Senhor, porque sabemos que do Senhor vem tudo o que precisamos. Amém. Meus amados, eu vou estar compartilhando com vocês nessas próximas quarta-feiras uma sequência de estudos sobre a mutualidade cristã. Eu vou estar explicando para vocês gradativamente o que significa essa palavra mutualidade. Mas para isso eu quero convidar vocês a um texto do Evangelho de João, tá? Capítulo 17, do versículo 22 até o versículo 26, que diz: Eu lhes tenho transmitido a glória que tens me dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferistes, porque me amastes antes da fundação do mundo. E aí ele termina ainda: Pai justo, o mundo não te conheceu, eu porém te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviastes. Eu lhes fiz conhecer o teu nome, e ainda farei-o conhecer, a fim de que o amor com que me amastes esteja neles e eu neles esteja. Aqui vai falar claramente sobre mutualidade cristã. Os irmãos não estranham de vez em quando eu desviar a lista aqui para a direita, porque eu estou conversando com vocês aqui, ministrando, mas estou com uma tela partida aqui, então a minha leitura está bem ao meu lado aqui para compartilhar com vocês. Então hoje nós vamos estar trabalhando esse conceito de mutualidade cristã. Então, o que é o conceito de mutualidade? Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos outros. Aí começa o conceito da mutualidade cristã. Nós podemos começar pensando assim: qual é o valor de uma pessoa, né? Qual é o valor? Em muitas culturas, os homens são mais honrados que as mulheres, as pessoas ricas mais honradas que as pobres. E hoje em dia, o valor de uma pessoa se assemelha muitas vezes a de um objeto de valor, como um carro, ou seja, depende do modelo, do ano, da sua condição de uso, e significa que estamos em crise.
há uma crise aí na questão do olhar ao próximo. A igreja do Senhor Jesus Cristo, pode ser assim? Será que ela não é afetada por essa crise de relacionamentos? O que a Bíblia propõe para a comunhão, para que a comunhão não sofra com a crise do mundo? O que a Bíblia fala sobre isso? A resposta está nos chamando a imperativos de mutualidade. O que são e onde devem ser praticados é o que vamos estudar aqui nesta lição específica, e na sequência nós vamos ver vários assuntos sobre mutualidade cristã. Primeira coisa, primeiro ponto, são alguns pontos aqui que eu vou trabalhar, então primeiro ponto. O que é mutualidade cristã? Ela vem da raiz latina mutus. Mutualidade, ela é a qualidade ou estado do que é mútuo, ou reciprocidade, permutação, troca. No Novo Testamento grego, os imperativos de mutualidade são caracterizados pelo pronome recíproco. Este pronome é derivado da palavra allos, outro. Sua função é indicar uma relação de reciprocidade, mutualidade, troca, intercâmbio entre os sujeitos de uma oração. A tradução comum para ele é uns aos outros. Então, quando nós trabalhamos a palavra mutualidade, é uns aos outros. É exatamente esse sentido da preocupação com o meu próximo. Essa troca, essa construção, como é que se faz igreja do Senhor, como é que se faz relações de vida baseadas na palavra, baseados exatamente naquilo que a palavra de Deus nos ensina sobre esse uns aos outros. Curiosamente, essa palavra aparece várias vezes no Novo Testamento. Há pelo menos 36 imperativos de mutualidade, ou seja, uns aos outros no Novo Testamento. Essa expressão imperativa se refere ao modo do verbo, pois indica a ordem. É mandamento ligado ao termo do império, imperador. Portanto, podemos afirmar que mutualidade é um estilo de vida afinado com os mandamentos do Novo Testamento. Por isso que esse termo que nós vamos trabalhar, ele é plenamente bíblico e nós devemos buscá-lo compreender para que a nossa experiência de prática cristã reflita essa verdade de uns aos outros. E depois de todo esse momento mundial que nós vivemos, da crise da pandemia, as pessoas elas perderam muito essa relação do encontro, da troca, da preocupação, do cuidar, e uns aos outros. Passa exatamente por aí. Então lembre sempre que a palavra mutualidade cristã é literalmente traduzida pela Bíblia como uns aos outros. A importância da troca, da ajuda, do olhar, do cuidado, do amor, da responsabilidade, do envolvimento, da vida, do olhar, do tocar, do estender a mão, daquele abraçar, é vida de igreja, vida de cristão. Então, o segundo ponto é exatamente aí, a mutualidade cristã e a comunhão, a importância da comunhão dentro do uns aos outros, o uns aos outros e a comunhão. Vimos que esse termo, a mutualidade, ele é empregado para se referir às expressões recíprocas, descrevendo situações em que uma pessoa faz por outra aquilo que, por sua vez, a outra faz pela primeira. Elas indicam as obrigações e as oportunidades de se expressar a vida em comum ou, em outras palavras, de se praticar a mutualidade uns aos outros, comunhão. Portanto, se a comunhão é compartilhar o que somos e o que temos com o próximo, então esse imperativo nos dá uma direção certa e segura sobre o que devemos e o que não devemos fazer. Isso quer dizer que a relação entre comunhão e mutualidade é de simples causa e efeito. Onde existe a comunhão, ela se exterioriza por meio da mutualidade. É exatamente aí que acontece a vida da igreja. Uma igreja, como eu disse, de vez em quando
De vez em quando vai ter um barulho aqui diferente. Uma igreja, uma congregação, comunidade ou grupo de discípulos ou discipulado que não está manifestando a comunhão pela mutualidade precisa examinar a si mesmo para verificar se está ou não em comunhão com o Senhor Jesus. Porque se eu estou em comunhão com Deus pelo princípio bíblico, essa comunhão minha com Deus, a minha vida com Deus, levará a minha vida em comunhão a outra pessoa. Isso é mutualidade, é uns aos outros, é exatamente este olhar pelo próximo. Então, quando isso não está acontecendo dentro de uma igreja, a pessoa precisa examinar a si mesma e verificar se está realmente em comunhão com o Senhor Jesus. Há um autor chamado Bailey que ele afirma o seguinte: a mutualidade constitui uma parte tão importante da vida da igreja que ela não deve ser deixada ao acaso. Mesmo sem saber muito sobre o assunto, nem sobre a sua importância, alguns membros podem estar praticando a mutualidade, mas esta vida recíproca, para ser verdadeiramente bíblica, precisa ser praticada por todos os cristãos. Além disso, ela precisa ser de modo consciente desenvolvida e também aperfeiçoada, para que se obedeçam os mandamentos de Deus, no caso, uns aos outros, o ser recíproco. É preciso que se conheçam esses mandamentos e o que eles realmente significam para a nossa vida. Por isso, nós precisamos compreender que a Bíblia tem, só no Novo Testamento, 36 ocasiões em que a palavra uns aos outros, como um imperativo, acontece, que é exatamente a prática da vida cristã em relação ao meu amor ao próximo. Por isso que a prática da vida cristã é a essência da palavra mutualidade e não só a consciência ou a compreensão do que é mutualidade ou uns aos outros. Então, em terceiro lugar, a prática da mutualidade na igreja local. Por isso que, em resultado, a prática, em resultado da minha comunhão, da minha vida de comunhão com Deus, haverá uma prática da minha essência cristã com o meu próximo. Então, aonde acontece essa prática do uns aos outros, da mutualidade dentro da igreja? A mutualidade dos ministérios da igreja, em primeiro lugar, acontece nos ministérios. Nós temos várias possibilidades dentro da igreja. Você tem os presbíteros, você tem os diáconos, você tem o grupo de louvor, você tem a SAF, você tem a UPA, você tem a UPH, você tem a OMP, você tem a UPJ, né? Você tem várias possibilidades de departamentos dentro da igreja e a própria igreja em si, enquanto culto, enquanto encontro, enquanto vida, de exercitarmos a vida da mutualidade, os grupos pequenos nos nossos lares, tudo estamos exercitando a mutualidade. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Se olharmos aqui para os ministérios da igreja local, adoração, tudo que eu falei, adoração, discipulado, evangelização, oração, ação social, diaconia, aconselhamento, os departamentos, veremos que eles são a prática de muitos imperativos dessa mutualidade que é uns aos outros. Na verdade, é o próprio Espírito Santo que está levando os crentes a exercerem a mutualidade em um determinado ministério da igreja local. E o texto de Efésios citado acima confirma que cada parte tem que cooperar, ou seja, operar juntamente com outra parte para que haja crescimento e edificação mútua dentro da igreja. Então a mutualidade, ela é exercida através dos dons espirituais. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 7. Certos dons, eles correspondem a determinados mandamentos de mutualidade. Por exemplo, quem tiver recebido o dom de ensino,
certamente obedecerá com maior facilidade ao mandamento de ensinar uns aos outros. No caso da mutualidade, não podemos deixar de exercê-la alegando falta desse dom. Exemplo, alguém pode dizer que não consegue amar outra pessoa porque não tem o dom do amor? Não tem como. Precisamos lembrar que a Escritura jamais afirma que o amor seja um dom. Antes, claramente, é descrito como um mandamento. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. João 15:12. Paulo afirma aos Coríntios que vai mostrar-lhes um caminho sobremodo excelente. O termo grego aqui, hados, de onde vem a nossa palavra rodovia, né? Rodos, rodovia, é traduzido por caminho, caminho sobremaneira excelente. Sabemos que o apóstolo queria mostrar aos coríntios, no capítulo 13, que o exercício dos dons sem amor de nada aproveita. Ou seja, não é simplesmente um ato em si, mas é o cumprimento de um princípio bíblico ministrado pelo poder do Espírito Santo, me fazendo viver a experiência de abençoar outra pessoa através da ação do Espírito Santo de Deus na minha vida, que são os dons espirituais. Outro lugar muito importante para vivermos essa experiência da mutualidade é nos grupos pequenos, nos grupos familiares, as reuniões, os nossos encontros. Todos os que creram, diz a palavra, estavam juntos e tinham tudo em comum, Atos 2:44. Alguém indagou, né? A Bíblia ordena que muitos façam coisas para os outros, mas como uns vão fazer para os outros se eles só se encontram rapidamente num dia por semana? Como vamos abençoar a vida de alguém? Como vamos fazer algo a outra pessoa se não temos comunhão e não nos encontramos para que isso aconteça? Por isso que essas reuniões de grupos pequenos, esses encontros da igreja, as visitas, o estar junto, o criar vínculos, é que vai nos fazer compreender a importância da mutualidade cristã. Meus amados, é uma verdade tão plena, tão linda, uns aos outros, e nós vamos trabalhar isso, nós vamos ver, como eu disse para vocês, que tem várias ordenanças na Bíblia. Na sequência dos estudos, nós vamos ver exatamente essas outras ordenanças, desse uns aos outros, essa mutualidade cristã, que é viver a essência plena disso através da ação do Espírito Santo de Deus em nossas vidas, vivenciando isso através de pequenos encontros, que é esse encontro, é esse estar junto. A igreja, sem estar junta, ela não consegue a experiência da mutualidade. Isso nos torna frágeis na nossa caminhada cristã. Por isso, a mutualidade acontece exatamente nesses grupos pequenos. A mutualidade também, ela faz parte do conceito do discipulado. Ide, portanto, fazer discípulo de todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado. Quando eu estou exercendo este ir até o outro, sabe, o contato, a preocupação espiritual, o olhar, eu estou cumprindo a palavra. Discipulado era a palavra favorita de Cristo para aqueles cuja vida estavam intimamente ligadas a Ele e também a vida dele. Essa palavra é encontrada 261 vezes nos Evangelhos, em Atos, mais nenhuma vez nas epístolas, e significa pessoa ensinada ou treinada. O discípulo é um aluno, um aprendiz, seguidor. Há uma definição para discipulado de Cristo baseada no Evangelho de João, que é: discípulo é ser alguém que está envolvido com a palavra de Deus de maneira contínua, João 8:31. Discípulo é alguém que ama os outros, uns aos outros. Discípulo é esse. João 13, de 34 a 35 fala sobre isso. Discípulo é alguém que permanece diariamente em união frutífera com Cristo. Se você ler João capítulo 15, do versículo 5 a 8, também vai trabalhar isso. Então, a semelhança de um recém-nascido, o discípulo ou o novo discípulo de Cristo tem necessidades básicas. Alistamos aqui 4. Amor, alimentação, proteção, ensino. E nós vamos encontrar isso quando nós temos esse olhar de amor, de mutualidade, de uns aos outros,
com os nossos irmãos. Por isso, discipulado é um processo de tornar ou de tomar criancinhas espirituais e educá-las e levá-las a um estudo de maturidade e adulta comunhão com Cristo e de serviço eficiente na igreja. Por isso, meus amados, como igreja de Cristo, precisamos buscar a mutualidade, precisamos buscar essa visão de ser igreja. Então, olhando para as mutualidades que conhecemos nessa lição, aprendemos que elas apresentam coisas que o Senhor Jesus, Ele mesmo, ou por intermédio dos apóstolos, ordenou que sua igreja guardasse. Portanto, quando se exerce o discipulado, está se praticando instruí-vos mutuamente, que está lá em Colossenses 3,16. O programa de discipulado deve conter os imperativos de mutualidade, porque essa é uma ótima maneira de ensinar os novos discípulos de Jesus o que devem guardar. Concluindo, meu amado, se em sua igreja houver alguma ou algumas das características a seguir, tristeza coletiva, sentimento de desilusão e vazio, falta de interesse pelas coisas do outro, falta de diálogo, nós precisamos ver o que está acontecendo e compreender que nós precisamos buscar tratar a nossa vida espiritual para que haja mutualidade, como nós precisamos uns dos outros, como nós precisamos exercer o princípio da palavra do uns aos outros. Esse é o primeiro estudo. Aguardem que vai ter próximos. Eu quero até já passar o tema para vocês do próximo estudo. Próximo estudo, amai-vos, preste atenção, uns aos outros. Amai-vos uns aos outros. É mutualidade. É um imperativo aqui. E nós vamos trabalhar exatamente esses imperativos. Vai ser o próximo estudo nosso. Amai-vos uns aos outros. Vamos orar, meus queridos? Que Deus possa nos levar a esta busca de entrega, de mutualidade, de compreensão da palavra, de vivência e experiência da palavra de Deus em nossas vidas. Amém? Deus abençoe muito você. Distribua esse estudo para as pessoas, divulgue, passe esse vídeo para outras pessoas, porque é uma forma de nós estarmos levando a palavra do Senhor. Tá bom? Vamos orar? Ó Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E pela Tua palavra o Senhor nos ensinar a importância do outro, Pai. E lembrar que se nós estamos aqui porque alguém cuidou de nós, alguém foi enviado pelo Senhor com um coração de amor, cuidou das nossas feridas, estendeu a sua mão, nos ajudou a dar os primeiros passos, nos instruiu na Tua palavra e nos fez, Pai, compreender a importância de Te servir. Pai, daqui da mesma forma, Pai, nós possamos ter esse coração doador, preocupado com o próximo, pronto a ajudar, estender a mão, acolher, abençoar e assim, ó Pai, fazer da nossa igreja local um lugar de vida, de amor, de graça e de misericórdia. Bendito seja o Teu poder, Pai, que a Tua palavra possa ser a experiência mais vívida e mais verdadeira que nós precisamos. Clamamos a Tua bênção, Pai, sobre todos que estão enfermos, todos que estão abatidos, todos que precisam de um agir do Teu poder. Clamamos a Tua mão sobre todos e pedimos que a Tua palavra seja transformadora em cada um, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe a sua vida. É uma experiência fazermos esse estudo aqui para vocês, dessa forma gravada. Queremos mantê-la assim, porque é uma forma de tanto você divulgar, como de você poder compartilhar e ser abençoado com essas palavras. Deus abençoe muito sua vida. Fique na paz. Até os nossos encontros. Fique com Deus.